Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. É muito início ainda. O Paraná, que voltou agora. Enfim, é início de campeonato, mas a gente já começa a ver se isso será uma tendência ou se é só um surpresa, de adaptação inicial. Surpresa, o Operário e o próprio Cuiabá, né? Que vieram da terceira divisão, né? E começaram já alguma começaram confiança. Bem, né? Começaram bem, é importante começar bem. Boa, vamos falar de Copa do Brasil? Confronto de amanhã entre Corinthians e Flamengo. Para a gente começar a falar desse jogo que já está movimentando muito o noticiário e as duas equipes, vamos começar com entrevistas de hoje dos dois lados, de Corinthians e Flamengo. A repercussão do Flamengo e Corinthians é muito grande, né, no mundo todo. Então, são dois times muito conhecidos no mundo. Acho que tudo é possível, né? Futebol, acho que cada jogo é diferente, né? Se trata de uma competição também totalmente diferente, né? De mata-mata. Tem que entrar muito ligado lá, vai ser muito difícil o jogo e com certeza se a gente não receber gol, na frente tem muita qualidade para a gente marcar a qualquer momento. Claro que conhece o adversário, mas às vezes o estilo de jogo pode ser que mude deles, então a gente tem que estar preparado para isso. E esses momentos que a gente viveu, que não são bons momentos de eliminações, e botar para o grupo que não pode acontecer de novo, né? Não voltar a cometer os mesmos erros. Então o primeiro lá do empate, onde a gente correu, se dedicou, marcou bastante, e o segundo jogo em casa, né, conseguimos a vitória. Acho que jogamos muito também, né, tanto o Flamengo na ocasião. A gente tem um elenco muito qualificado para passar de fase e agora com muita mais experiência, nos focar na classificação. Tem um estilo de jogo, acho que todo mundo aí, a parte defensiva, a parte ofensiva, o meio, todo mundo se dedica, corre para ajudar um ou outro. Não é fácil jogar em Itaquera, é muito difícil, muito complicado, ainda mais Corinthians que é um rival que recebe poucos gols lá. E claro que a gente possa passar novamente fácil. Procurar uma vantagem, aunque seja mínima, e trazer para o Maracanã um jogo decisivo, que com certeza vai ser também muito complicado. Curioso, né, que dos dois lados algumas frases bem parecidas, né, sobre dificuldade, sobre a importância do resultado no primeiro jogo. Dos dois lados, é importante você levar alguma vantagem, mesmo que não leve um favoritismo, mas leva alguma vantagem para o jogo seguinte. Corinthians e Flamengo fizeram 6 partidas de mata-mata, 3 vitórias, ou 3 vezes cada um avançou. Estava revendo os gols, anos 80, anos 90, umas partidas com times bem clássicos dos dois lados. Um Corinthians com Neto, um Flamengo com Zico, Júnior, Leandro, Leonardo, Zinho. Havia mais equilíbrio, né? Você olhando assim essas equipes, esses jogadores naquela época, havia um equilíbrio maior. Hoje, se a gente for analisar Flamengo e Corinthians, há o equilíbrio porque o Flamengo é uma equipe muito forte, né? Pelas contratações, por tudo, pelo momento que vive. E o Corinthians gosta dessa situação, né? Desse tipo de jogo, né? Onde a gente tem em mente Ele tem essa questão de dar sequência para jogador. Às vezes ele entende que o Bozelli pode segurar um pouco mais o sistema defensivo, fazer esse pivô melhor, mas o Wagner sempre que entra muda o jogo. Sempre ou quase sempre que entra muda o jogo, ou atuando pelos lados, ou jogando de centroavante. Ele sabe o que fazer quando entra em campo com a camisa do Corinthians, então eu acho que nesse momento ele é a melhor alternativa ofensiva para um time que tem estado carente, né, nessa questão de criatividade no time do Corinthians. Grafite, eu nem botei o Gustavo, porque o Gustavo está lesionado, não vai para o jogo, ainda não está totalmente recuperado. Essa é a parte ali, à frente dos volantes. Pode entrar nesse time ali atrás ou o Júnior Urso ou o Ramiro. Tem o Ralf, acho que é intocável nesse momento, pelo menos na formação do Corinthians. Mas o que falta para esse ataque ser mais efetivo? É pouca gente? Ou é questão de formação mesmo? Olha, o Corinthians é uma equipe natural que não cria muitas chances, né? Mesmo quando o Gustavo estava naquele momento maravilhoso dele lá, o Corinthians não criava muitas chances, né? Já é uma tendência o Corinthians, ou seja, o Corinthians é aquele time que cria pouco, mas o pouco que cria ele tem que fazer, ele faz os gols. Então, eu acho que para ter mais um volume de ataque maior, acho que talvez a entrada do Jadson, como que vai entrar o Jadson nessa equipe agora? Eu não sei se fisicamente como está o Júnior Urso, né?
Porque... A dúvida é o Júnior se tem condições de aguentar os 90 minutos, Porque né? se você for pensar como o Flamengo marca, o principal calcanhar de Aquiles defensivo do Flamengo é o meio-campo, a marcação do meio-campo, né? Que é onde a gente já fez aqui várias vezes a análise tática de como o Flamengo sofre com a entrada da área, né? Fica tudo sobrecarregado nas costas do Cuéllar. Então, assim, seria talvez um ponto para o Corinthians explorar nessa questão do meio-campo. E nisso o Júnior Urso tem esse fator positivo, porque ele ocupa o corredor, ele tem esse embate físico com os jogadores de meio-campo e ele chega na área. Isso é um ponto positivo caso ele esteja bem fisicamente para jogar, né? Bem fisicamente. Coisa que função que o Ramiro não faz, Thiago. O Ramiro conduz mais a bola, mas não tem esse corredor como tem o Júnior Urso. E o Richard corre por fora nessa habilidade, bem atrás. Acho que o Richard é mais pela função do Ralf, né? Então ele não entra nessa disputa ali, nessa vaga. Não, se a gente estiver falando de sistema ofensivo, é daí para frente, né? Desses jogadores para frente. Acho que a gente tem que pensar em alternativa para o Matheus Vital, que é um jogador que o Carille quer trabalhar ele por romper linhas, né? E o Flamengo tem essa questão também de organização defensiva através das linhas. O Cleison, que joga em duas posições, faz tem aquele último passe, vai até a linha de fundo para tentar o cruzamento, a jogada de efeito. É o jogador do Corinthians que tem mais essa questão do drible. Ofensivamente, essas são as alternativas pensando na fragilidade defensiva do Flamengo, né? E o tanto que o Corinthians também vai prender a bola para evitar, pode tentar prender a bola para evitar o forte do Flamengo, que é o contra-ataque, que é o que o Abel tem trabalhado jogo a jogo e tem dado resultado, né? Na Libertadores não deu, porque o Gabriel perdeu gol, na outra foi o Vitinho que perdeu gol, mas o forte do Flamengo é o contra-ataque. Então é interessante o Corinthians observar que esse sistema ofensivo também tem responsabilidades defensivas quando o Corinthians perde a bola. Ainda sobre o Corinthians, antes de passar um pouco mais para o Flamengo, o Grafite, o Henrique disse também hoje na entrevista que esse sistema do Corinthians precisa de tempo. Ele falou assim, ainda a gente não está jogando o que a gente vai jogar daqui a pouquinho. Você vê dessa forma ou você acha que o padrão vai ser mesmo mais ou menos esse? O esquema que o Carille quer jogar na temporada não está ainda 100% definido, né? Assim, definido na cabeça dele não está 100% definido dos jogadores assimilarem 100%. Existem ainda variáveis ali que acontecem dentro do jogo, dias que se encaixa bem, dias que não. Mas a tendência é o Corinthians vai atuar como vem atuando. Vai sair para o jogo, mas sempre se precaver ali. Então, não vai se atirar todo. Até porque ele não está precisando do resultado ainda, é o primeiro jogo. Ele tem que fazer um resultado em casa. Mas ele não há necessidade de, como foi se fosse no jogo de volta, o Corinthians jogar em casa, porque precisando que tem, buscar o placar. Jesus, que é um bom jogador. Não pode jogar porque atuou pela Oeste, né? Não. Mas para a temporada, é um jogador também que não muda esquema. É um bom jogador quando está focado. O Gil, bom zagueiro, para corrigir um problema defensivo pontual. Mas nada que mude o sistema do Corinthians. O Corinthians não tem esse jogador assim nesse elenco que entra e muda o esquema do Carille. O único jogador é o 9. Se ele começar a jogar, o Corinthians não vai ter a variável. Ele vai começar com o Love e talvez no segundo tempo entre o Bozelli e mude um pouco o estilo. Talvez ele recua mais o Wagner. Depende muito do que vai acontecer no jogo. Né? Aí acho que só se o Corinthians estiver perdendo o jogo, né? Então, para o primeiro jogo é menos provável. Que é interessante você pensar que o que me parece, devido às contratações do Corinthians, que o Carille pensa esse time do Corinthians a partir do meio-campo. Tanto que todo o investimento, ou grande parte do investimento, foi pensando nisso. Com exceção do Everaldo, o próprio Regis, que é um meia atacante, né? Um meia. Mas parece que o Carille monta esse time do Corinthians a partir da força do meio-campo. Jogadores que finalizam, que tem essa questão do drible, que são poucos, mas me parece que ele pensa dessa forma, né? O Corinthians atuar com 2 ou 3 volantes, um meia que chega na área. O Corinthians precisa desse meia que chega na área há muitos anos, joga dessa forma. Então, me parece que essa é a alternativa. O Corinthians não foi buscar um super centroavante, não foi buscar um super lateral, porque tem o Fagner, tem o Avelar que estava jogando bem, está jogando bem com o Carille. O Love foi a grande contratação e talvez o Bozelli para solucionar essa questão dos gols.